Graça e paz, queridos irmãos. Muito bom voltarmos aqui para compartilharmos mais uma vez porção da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Melquisedeque, pastor da Igreja Batista Canaã, em Araguaína. E gostaria de convidá-lo para que você medite comigo na Palavra de Deus que está no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Bendito seja Deus pela sua visão de bondade, pela sua maneira de medir e de pesar as coisas que Ele faz. Sendo Ele um Deus perfeito, tudo quanto Ele faz tem a sua marca, perfeição. E sendo Ele Deus eterno, e tendo Ele o controle sobre o tempo, o seu tempo não é como o nosso tempo, os seus pensamentos não são como os nossos pensamentos. A maneira como Deus vê as coisas e as pessoas, completamente diferente da forma como nós vemos. Ele mesmo disse ao profeta Samuel no dia em que foi ungir Davi rei na casa do seu pai Jessé. Deus, ao ver Samuel ficando encantado com o tamanho e o porte físico, atlético, guerreiro dos filhos de Jessé que desfilavam diante dele, para que pudesse Deus então lhe dizer quem ele havia escolhido para o reinado, Deus disse para Samuel: Samuel, não atentes para o que você vê por fora, porque eu não vejo da forma como o homem vê, eu vejo o coração. E sabe, queridos irmãos e meus amigos, no dia em que Deus parou para avaliar a sua criação, a sua palavra foi: eis que tudo é muito bom. A perfeição estava presente na criação de Deus. Nada estava sendo exibido, tendo um comportamento contrário daquilo que Deus esperava. Havia perfeição, e perfeição cumpriu o papel exatamente para aquilo que foi criado. E como eu já disse e repeti várias vezes, a perfeição é ter um pássaro que foi feito para voar, voando. Um boi que foi feito para estar no campo pastando, pastando. A imperfeição seria vermos o peixe que foi feito para nadar, voando e pousando em árvores. E o boi que foi feito para pastar no campo, nadando por baixo das águas como um peixe. Poderia Deus então começar tudo de novo, porque as coisas não haviam saído como planejado. No entanto, o nosso Deus é o Deus em quem não há erros, ou não há mescla de imperfeição sequer. As coisas que Deus faz inteiramente perfeitas. Todas caem no seu devido lugar, e todas atendem o propósito para o qual essas coisas foram criadas. Agora, se Deus viu tudo quanto fizera e avaliou que estava tudo muito bem, o que aconteceu com os nossos dias? O que se passou na vida, especialmente na vida dos homens, os seres humanos criados à sua imagem e semelhança? O que se passou na vida do ser, o único ser criado por Deus de uma forma completamente diferente das demais criaturas? Todas as criaturas foram chamadas à existência. Haja isso, haja aquilo. Os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar foram chamados à existência pelo poder criador da palavra de Deus e pela ordem que saía da sua boca. Os seres humanos, no entanto, foram feitos de forma diferente. Façamos o homem
à nossa imagem e semelhança. E a palavra de Deus nos diz, como é do conhecimento de todos os que têm acesso a uma Bíblia e aos que não têm, Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Isso é o que a Bíblia nos diz. E é o que nós que lemos e cremos na Bíblia acreditamos ter sido exatamente dessa forma. O que aconteceu na vida do homem? Por que é que os nossos dias são tomados por tantos acontecimentos tristes? Por que será que os seres humanos se degladiam? Por que será que os seres humanos mostram o seu furor, odeiam uns aos outros, destroem uns aos outros, competem no sentido de ir até o fim para ver o outro falido e destruído? Por que será que as famílias se dividem? Por que será que os cônjuges se separam? Por que será que filhos crescem órfãos de pais vivos, órfãos de mães vivas? Nós podemos dizer que o mundo em que vivemos tornou-se em um palco de assombração, onde as coisas que deveriam ser perfeitas, onde os relacionamentos deveriam ser de amor, de compaixão, de graça, de amizade, de sinceridade, são exatamente o contrário. E muitas vezes nós estamos vendo isso dentro das nossas próprias famílias. Ambientes de guerra, de competição. Parece que não há compreensão, falta o perdão, falta o amor, falta a camaradagem, a amizade. O que aconteceu com os seres humanos? Ora, desde o princípio, a Bíblia fala de uma queda, de um momento em que alguma coisa saiu da vontade e do plano que havia sido feito por Deus originalmente. Que os homens caíram. A voz de Deus foi a primeira voz escutada pelos ouvidos dos seres humanos. A companhia de Deus foi a companhia espiritual primeira que os seres humanos provaram. A Bíblia diz que todos os dias, no finalzinho da tarde, Deus se encontrava com os homens no seu jardim e ali conversavam, amigos íntimos, até que surgiu uma segunda voz, a voz que intencionava causar distúrbio, causar divisão e causar dores na vida da criatura amada de Deus. Essa criatura sobre a qual escreve o profeta dizendo: esse povo que eu criei para o meu louvor, essa gente que eu criei para proclamar o meu nome, a minha glória. Isso o profeta se refere ao povo de Israel, mas nós podemos naturalmente compreender que o ser humano foi criado exatamente para o louvor e para a glória de Deus. E por que Deus teve que fazer isso? Porque Deus é soberano e Ele faz o que Ele deseja fazer, Ele cria o que Ele deseja criar, mas todas as coisas que Ele cria são perfeitas. Agora estamos vivendo um tempo difícil. Jesus fala do coração dos homens depois da queda. E Jesus diz que é do coração dos homens que surgem os maus desígnios. É por causa da maldade que há lá dentro do coração do homem. Quando deixamos de ouvir a voz de Deus, a tendência é ouvir outra voz. Certa feita Jesus falava para o seu povo, dizendo assim: eu vim em nome de meu Pai e vós não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. E é esse outro que sempre causa dissensão, divisão, conturbação e destruição. Em João 10, versículo 10, Jesus, falando mais claramente, ele diz: eu vim para que tenhas vida
e vida em abundância. Mas antes disso ele diz, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu, no entanto, vim para que tenhas vida e vida em abundância. Há algo que precisa ser feito, há vidas que precisam ser restauradas, há almas que precisam ser completamente mudadas, experimentarem, terem a experiência do novo nascimento. E esse novo nascimento é o recomeço de Deus. É Deus pegar aquilo que havia sido completamente destruído e fazer outra vez. E fazer agora para a sua glória. João escreve no Evangelho, dizendo sobre Jesus no capítulo 1. Ele diz, ele veio para o que era seu. Os seus não o receberam. No entanto, todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O recomeço com Deus começa sempre crendo em Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o representante de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus feito homem. Isaías disse que o seu nome seria chamado de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. O próprio Deus presente para consertar aquilo que havia sido completamente contaminado desde o Éden. Ele está pronto para fazer isso em nossa vida. Ele está pronto para reescrever a nossa história. Ele está pronto para nos fazer filhos e filhas do Senhor através da nossa fé sendo colocada somente na pessoa bendita e gloriosa do nosso restaurador, do nosso Salvador, Jesus Cristo. É lá no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, que o escritor escreveu, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo da terra, sobre a terra, debaixo dos céus, sobre a terra, nenhum outro nome foi dado pelo qual devamos ser salvos. O nome é Jesus Cristo. Se você abrir o seu coração para Jesus, Deus vai recomeçar a sua vida. Você que se perdeu no caminho, você que está triste, você que não sabe o que fazer para reaver, para experimentar uma restauração na sua vida, e os problemas espirituais caírem fora, a sua insegurança espiritual desaparecer, Deus está pronto para recomeçar e fazer tudo de novo, se você abrir o seu coração para aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lá no início, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A voz de Deus clama por homens e mulheres para que se arrependam dos seus pecados e se voltem para Ele. No dia da transfiguração, lá no monte da transfiguração, quando Deus, ali naquele monte, numa noite escura, e quando as coisas começaram a acontecer, e Jesus foi transfigurado ali, e lhe apareceram Moisés e Elias, e havia mais 2 apóstolos de Jesus ali presentes. Veio uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. Nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus através dos ensinos de Jesus Cristo. E o maior ensino de Jesus Cristo é: vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso de coração, e encontrareis refrigério, descanso para as vossas almas. A vida de pecados e desobediência nos cansa. As confusões deste mundo cansa a nossa vida, tira inclusive a esperança de alguns. Mas quando Cristo vem, Ele restaura a nossa vida a ponto de, mesmo vivendo em meio a todo tipo de conturbação, termos a certeza de que o Senhor que nos dá segurança está conosco, e nada, mas nada poderá agora nos separar do amor de Deus que nos é derramado no coração pela presença gloriosa
de Jesus. Abra o seu coração, a fim de que Deus possa olhar para a sua vida e dizer de novo: eis que é tudo muito, muito bom. Deus quer fazer isso, dizer isso, quando você abrir o seu coração e se reconciliar com Ele pela fé, quando colocar a sua fé completamente em Jesus Cristo. Abra o seu coração para Ele hoje. Nosso Deus, obrigado pela bênção da salvação através de Jesus. Toca nos corações que necessitam ser transformados. Faz desses corações a tua morada perpétua, para que haja vitória e haja, Senhor, completa restauração nessas vidas, para o louvor do teu nome, para a glória de Jesus, em nome de que oramos agradecidos. Amém e amém. Deus o abençoe.